Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Eu quero que a igreja me acompanhe. Quem tiver Bíblia, quem não tiver, vai para o telão ali também. O livro é Gênesis, capítulo 22, o versículo do 1 ao 18. É um texto bem conhecido, uma leitura um pouquinho mais longa hoje, mas tem que ser dessa maneira para que a gente consiga entender todo o contexto da história. Gênesis, capítulo 22, versículo do 1 ao 18. Amém? Vou fazer igual o bicho Fernando, tá? Eu vou no médico, o médico deixa a minha vista boa, mas daqui a pouco, com essa iluminação, o cara bota a culpa na luz, né? A luz não enxerga bem, tem que trazer um pouco mais para perto. O texto diz assim, ó: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto no monte que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, ou seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar ao nome do Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certos que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todo o povo da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua presença nesse lugar, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nesse momento o teu Espírito Santo comece a lidar e cuidar com as dificuldades de cada coração, de cada mente, para que nada impeça que a tua mensagem chegue na vida de cada um aqui, Senhor. Que a semente que tu preparou, Senhor, hoje, através da minha vida, seja lançada e caia em terra fértil, para que ela não se perca, Senhor. Talvez ela não seja usada hoje, amanhã, mas um dia o teu Espírito Santo vai trazer a lembrança dessa palavra, dessa semente lançada nessa noite. E vidas vão ser transformadas através de algo que foi falado hoje. Porque a tua palavra é verdadeira, é firme, é fiel. E não perde a sua essência e a sua força, porque a palavra é o que basta, Senhor, para que nós vivamos coisas grandiosas no teu nome. Nós te agradecemos por tudo isso, te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.
Essa é uma história bem conhecida, né? E nós que somos crentes, as histórias da Bíblia são tudo conhecidas, né, irmão? Vamos profetizar aqui que todo mundo já conhece tudo da Bíblia, né? Mas o mais interessante é que a palavra do Senhor se renova todo dia. Todo dia quando a gente lê uma palavra, por mais que a gente já leu diversas vezes, quem aqui está fazendo a leitura da Bíblia anual com o Bispo Fernando, quando ele abriu o plano, pode ver que o que o Senhor ministrou no teu coração ano passado é diferente do que Ele ministra hoje, e coisas novas vão acontecendo, porque a palavra de Deus vai se renovando através das dificuldades que passamos, para que ela seja eficaz todos os dias na nossa vida. Isso foi uma passagem de um pai que tinha um filho, recebeu através de uma promessa, que ele teria um herdeiro, e quando isso acontece, ele começa a aproveitar a idade do filho, e se a gente começar a lembrar de Abraão, Abraão era um grande homem de Deus, conhecido como o pai da fé, e o Abraão, nós vimos na característica da história, coisas que nós podemos destacar, que são interessantes para que nós começamos a nos analisar também como Abraão. Ele tinha intimidade com Deus, falava com Deus, Deus falava com ele. Ele era temente ao Senhor, e muitas vezes as pessoas confundem o temente, é como se eu tenho ter medo, né? E na verdade temente é concordar, é cuidar, é zelar pela vontade do Senhor para que ela se cumpra, para que ela aconteça. Ele era obediente. A grande característica dos grandes homens da Bíblia sempre foi a obediência. E tendo essas características, ele conseguiu viver as promessas de Deus para a vida dele. E eu queria deixar um parênteses aqui antes que a gente entre no restante. Quando a gente começa a ler Gênesis, quem começou o plano agora, né, a gente começa a ver como Deus falava com o seu povo, como Ele falava com os seus escolhidos, como Deus falava e as pessoas falavam com Deus. E as coisas, conforme a gente vai avançando na leitura da Bíblia, a gente vai vendo que o tempo vai passando, as pessoas vão deixando de ouvir a Deus, e Deus começa a ser uma voz perdida, as pessoas não começam mais a acreditar nos profetas que são levantados por Deus para falar a vontade de Deus para o povo, e as coisas começam a esfriar ao ponto de Jesus ter sido enviado como filho para morrer por nós, não só para nos fazer participar de uma promessa que até então era só para o povo de Israel, mas para restabelecer uma comunicação. Então hoje que nós somos filhos, herdeiros, através de um sacrifício do Cordeiro na cruz, lembre-se, isso também foi para nos devolver o poder da comunicação. Hoje você também é capaz de falar com Deus através do Espírito Santo dele que está em você. Você também ouve a voz de Deus hoje através de um sacrifício de Jesus, para que você não perca a oportunidade de tirar as dúvidas com quem é realmente o teu Salvador, o teu Criador, para que você possa todo dia sim se alinhar e principalmente viver as promessas que Deus tem para você. Abraão vivia ao ápice da promessa. Recebeu a promessa que teria um filho, apesar da mulher estéril, ele já numa idade avançada. Quando Deus falou com ele, ele tinha 75 anos, e quando a promessa se cumpriu, ele já tinha mais de 100, passando aí mais de 25 anos. Estava vivendo um momento, um filho, aproveitando a infância, a juventude. E a gente vê nessa história como é interessante a necessidade nossa de termos paciência e crer que o Senhor está trabalhando a nosso favor. Porque as grandes histórias na Bíblia aconteceram a partir de um momento, de um prazo determinado para que aquelas coisas acontecessem. Davi levou quase 20 anos para virar rei. José para virar governador do Egito, quase 18 anos, 13 anos na verdade. E hoje em dia nós estamos vivendo através de uma geração do eu quero agora, se não for agora eu não quero mais. E aí começa a característica de por que os milagres, os grandes milagres aconteceram antes e hoje eu não vejo mais. O Deus é o mesmo, o poder é o mesmo, o desejo dele para com nós é o mesmo. O que mudou foi a nossa paciência em esperar o tempo de Deus trabalhar ao nosso favor. Eu quero agora, se não for agora, deixa que eu faço do meu jeito, eu faço da minha maneira. E nós fizemos isso por muito tempo e ainda tentamos em muitas áreas fazer as coisas conforme a nossa vontade. E o que resultou nisso? O fracasso. Ah, pastor, mas eu decidi algumas coisas com o meu jeito e estou tendo sucesso.
mas você não tem aquilo que o Senhor espera, um coração servo, um coração obediente. Ter fortunas aqui não significa nada, até porque o Senhor diz que isso tudo a ferrugem vai comer, a traça. O que o Senhor espera é o nosso coração entregue a Ele, crendo que a vontade dEle, sim, ela é boa, perfeita e agradável. É sobre a vontade dEle que nós temos de estar, não sobre a minha. E aí, quando eu entendo isso, eu começo a entender que existe sim um prazo para que o Senhor faça as coisas para mim. E quando eu creio no Senhor e sou temente a Ele, sou obediente, como Abraão era, eu já não me preocupo mais com o tempo, e muitas vezes o Senhor vai falar para mim coisas que para todo mundo é impossível, mas eu creio num Deus do impossível, então eu espero sabendo que no momento certo vai acontecer. Nós temos que entender que o Senhor não está aqui para fazer as nossas vontades, e geralmente aí gera a grande frustração do crente. Eu venho para a igreja, adoro ao Senhor, e eu acho que isso já é o máximo que eu posso fazer, e a partir de agora eu já posso pedir tudo para o Senhor, que eu estou vindo, eu estou no culto, estou adorando, até prego o evangelho por aí, mas poxa, está na hora do Senhor fazer aquilo que eu estou querendo. Eu quero coisas materiais, eu quero crescimento, eu quero o espaço ministerial, eu quero tantas coisas, mas o Senhor não está aqui para fazer as nossas vontades, mas a vontade dEle. E nós muitas vezes deixamos de perguntar para o Senhor o que Ele quer que a gente faça. Qual o desejo dEle para a nossa vida, qual é o propósito que Ele tem para a minha vida. E aí a gente começa a entender por que antigamente as coisas aconteciam e hoje não acontece mais. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o nosso comportamento. Abraão falava com Deus, Deus falava com ele e falava para ele o que ele devia ou não fazer, onde estavam ou não as coisas que ele deveria fazer, e ele simplesmente obedecia. Nós muitas vezes queremos negociar com o Senhor. O Senhor fala conosco e nós já temos intimidade para entender que é o Senhor falando, mas aí nós achamos que a intimidade já nos dá o direito de começar a falar coisas para Deus que a gente nunca pode pensar em falar, porque Deus não é alguém que a gente deve se negociar. A voz dele é que prevalece. E aí a gente começa: Senhor, eu sei que é tu, mas será que não dá para dar um jeitinho? Será que não dá para ser um pouco antes? Eu queria assim, eu sei, Senhor, mas pensa bem, e aí tu começa a querer mostrar para o Senhor um caminho diferente para Ele fazer a tua vontade, e aí a gente começa a se dar mal na vida. E aí muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu estou em Cristo, estou fazendo as coisas, estou na igreja, estou orando, estou jejuando, estou fazendo tudo, e queria tanto que o Senhor atendesse as minhas orações, e a palavra diz que o que pede no nome dEle acontece. E aí eu pontuei algo aqui, que se o Data Show conseguir botar ali para mim, amém, senão a gente lê aqui porque é um texto curto, fica lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quando nós estamos em Cristo, Cristo espera de nós realmente uma nova criatura. O que é uma nova criatura? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí eu já não quero mais as mesmas coisas que eu queria antes. E aí eu já não tenho mais a mesma pressa, eu já não tenho mais as mesmas vontades, eu já não vivo mais pelos mesmos desejos, eu já não vivo mais pelo mesmo calendário. Eu começo a crer que eu tenho sim promessas, eu começo a crer sim que o Senhor tem um propósito para a minha vida, mas eu já começo a querer as coisas que vão edificar o reino através da minha vida. E claro que o Senhor tem poder para dar todas as coisas que nós necessitamos, tudo que nós precisamos, seja no financeiro, seja no pessoal, seja como diz o nosso apresentador TV, no pessoal como no profissional, em todas as áreas, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas o Senhor quer que você esteja com o coração entregue, porque quando você começa a pedir para o Senhor algo no financeiro, mas Ele conhece o teu coração e Ele sabe que o que você está pedindo não é para você, é porque você necessita de mais recurso para fazer um pouco mais para o reino, e aí Ele te abençoa. E aí por isso que a gente começa a ver por que tem tanta gente que prospera, outros não prosperam, porque querem as coisas para si mesmo, e o Senhor quer que a gente seja um canal de bênção para outras pessoas. O Senhor muitas vezes prospera dentro de uma empresa que entrou na posição mais simples e hoje está num cargo de diretoria, mas aí tu vai ver a pessoa, é a mesma que era quando era lá, trabalhava no mais simples. É o mesmo coração, é o mesmo tratar com as pessoas, tem o mesmo tempo para a família, é a mesma essência, porque o que tem nele não mudou, ele continua sendo Cristo naquele lugar onde ele está.
E aí a gente quer viver promessas do Senhor, a gente quer viver grandes coisas, mas a gente quer negociar princípios. E os princípios de Deus não devem ser negociados. Nós temos que sim ser uma nova criatura. Quando nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós não vivemos mais por mim, mas vivemos por Cristo Jesus. Aí sim, tudo aquilo que você pede, o Senhor te atende, porque Ele sabe que aquilo que você está pedindo coincide com o propósito dEle no céu para você. E aí Ele começa a te atender, e mesmo assim leva um tempo. Aconteceu com Davi, aconteceu com José, aconteceu com Abraão. Porque mesmo assim o Senhor testa a chave para todas as coisas, a nossa obediência, o nosso temor de não fazer de qualquer jeito, independente de não chegou o que eu estou precisando, mas eu creio que o Senhor vai fazer, e enquanto não chegar eu vou continuar sendo a mesma pessoa, vou continuar pregando o Evangelho, eu vou continuar dizendo para as pessoas, ei, talvez o milagre não chegou, mas o dono do milagre já olhou a tua situação e já está trabalhando a teu favor, e aí as pessoas vão começar a crer em você, não porque você está cheio de um milagre, mas porque vem em você alguém que talvez também precise de milagre, mas continua sorrindo, continua prosperando de uma maneira espiritual, continua falando bênçãos, continua com um sorriso no rosto, e esse é o verdadeiro pregação do Evangelho, esse é o verdadeiro testemunho. As pessoas veem em você a mesma necessidade que ela, mas veem em você um comportamento diferente. Essa é a demonstração de Cristo, na nossa fraqueza, aí que Ele aparece. E muitas vezes a gente, como é que eu vou testemunhar para os outros? Eu também não tenho nada, não tenho, mas até aqui o Senhor nos trouxe com segurança, até aqui o Senhor cuidou de todos nós. Eu não tenho o dinheiro que eu queria, eu não tenho as finanças que eu queria, eu não tenho os contatos que eu gostaria, mas até aqui não me faltou nada, e tudo aquilo que eu preciso o Senhor tem feito aparecer na minha vida por um milagre. E aí a gente começa a ver que não é só com Abraão, não é só com José, não é só com Davi, não é só com ninguém, eu também sou filho, também sou herdeiro, a promessa também está sobre a minha vida, eu também vou começar a testemunhar milagres. Mas Abraão viveu o que viveu porque tinha fé, conhecido como o pai da fé. E o que o texto de Hebreus diz sobre fé? Eu creio que todo mundo sabe o texto, mas quanto mais a gente lê, mais a gente decora. Hebreus 11, 1, 2. A fé é a certeza do que vamos receber, as coisas que espero e a prova de que existem coisas que não posso ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Eu não tenho recurso para comprar tal coisa, mas eu sou em Cristo Jesus uma nova criatura, e eu faço as coisas conforme a vontade do reino, e eu creio que assim agora o Senhor vai começar a prosperar a meu favor. Eu não estou vendo a porta aberta ainda, eu estou desempregado, eu não estou vendo porta, mas eu creio, por isso eu não paro de entregar o currículo, porque eu sei que na hora certa uma porta vai se abrir. Eu estou procurando crescimento no meu trabalho, não aparece oportunidade, mas eu continuo fazendo com excelência aquilo que eu sempre fiz, mesmo no cargo que eu não quero mais estar, mas continuo sendo Jesus Cristo naquele lugar, porque eu sei que no momento certo o Senhor vai abrir a porta. O mundo está dizendo que está um caos, que as coisas vão acontecer, que a gasolina não para de aumentar, que o que eu estou ganhando, eu vou no mercado e me assusto, mas eu caminho com fé, porque eu sei que o meu dinheiro faz milagre na hora do caixa, a conta bate, é uma matemática que ninguém entende, mas eu tenho a fé, e a fé ninguém explica, sente. Abraão só viveu o que viveu porque tinha fé. Ele acreditava naquele Deus que falava com ele. Ele vivia, ele conversava, ele tinha intimidade, e aí quando Deus falava, ele obedecia de uma maneira que chegou a levar o seu filho para ser morto. Abraão era fiel ao provedor e não à promessa. Sabe por que muitas vezes o Senhor nos abençoa e para de abençoar? Porque você pede algo. Quando o Senhor entrega para você, você começa a ser refém daquilo que você ganhou. Talvez a promessa para você é um relacionamento, talvez a promessa para você é algo relacionado à área financeira. Não sei qual é algo que o Senhor prometeu para ti há algum tempo, e aí Ele te entrega, e aí você começa a virar refém daquilo.
E aí você já não faz mais nada porque você fica cuidando daquilo, e aquilo começa a ficar mais importante que Deus na tua vida, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo. Mas o mais importante é o provedor, não a promessa, porque se aquilo que o Senhor te deu, Ele quiser tirar, não te preocupa, porque Ele é o teu provedor, mais coisas e coisas novas vão vir sobre a tua vida. Eu já falei isso na igreja e vou falar para vocês novamente, porque eu gosto de usar testemunho meu, né? A gente pode falar da gente, porque para a gente tem crédito para falar. Meu primeiro carro, meu segundo carro, meu terceiro, olha, demorou para mim perder essa mania feia que eu tinha, mas o meu carro era o meu carro, ninguém entrava dentro, eu cheguei, meu irmão, e glória a Deus pela tua vida que vai estar na minha internet ouvindo, que sirva para você, se essa palavra para você mudar também como eu mudei. Eu já cheguei a mudar de rua para não dar carona, porque eu tinha acabado de limpar o carro. É engraçado isso, né? É terrível isso, porque foi uma bênção que o Senhor me deu. E aí a gente começa a cuidar daquilo como se a vida fosse aquilo ali. Não, a minha vida é Cristo Jesus, porque o que Ele me dá, Ele tira, porque é dEle, Ele só nos empresta. E aí eu perco muito tempo cuidando daquilo, e não que a gente não tenha que zelar pelas coisas que o Senhor nos dá. Às vezes um relacionamento, uma esposa, um esposo, tudo isso é importante, um trabalho, tudo isso que o Senhor nos dá como promessa, é importante a gente zelar, mas em primeiro lugar as coisas do céu, as coisas do reino, porque de lá vem tudo aquilo que eu preciso. Se essas coisas forem me tiradas, eu não me importo, porque quem me abastece é Jesus Cristo, e o estoque dele está cheio de promessa. A segunda característica de Abraão era a intimidade. No texto que nós lemos lá em Gênesis 22:5 diz assim, ó: então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento, eu e meu menino vamos adiante para adorar a Deus, daqui a pouco voltamos. Ele estava levando um filho, gente. Ele não estava levando um filho, além de levar um filho para a morte, ele estava levando um filho para ele mesmo sacrificar. Era uma promessa de Deus para ele, para ter um herdeiro, onde uma mulher estéril, ele muito velho, a esposa também muito idosa, não tinha como ter. Aconteceu um milagre, e agora o Senhor está pedindo para levar para sacrifício. Ele acordou cedo, fez tudo o que tinha que fazer, sem questionar, sem negociar, foi e fez, e chegou no momento, e ainda disse para os funcionários que ele ia lá se separar para adorar ao Senhor. Quem aqui daria o seu filho, se Deus pedisse? Hoje nós vivemos através da graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida. O Senhor já não nos pede esse tipo de sacrifício mais, mas tem coisas em nós que nós também precisamos matar. E o Senhor não pede para você matar um filho, matar uma esposa, mas tem vícios em nós que nós precisamos matar, manias em nós que nós precisamos matar. Tem coisas em nós que sim, nós precisamos nos colocar como alguém que vai colocar em sacrifício ao Senhor. Senhor, isso não me cabe mais, então eu sacrifico em Teu nome. E aí talvez você pense assim, não, pô, um filho, né? E as outras coisas, que nós somos escravos, que nós amamos mais, e muitas vezes amamos mais do que a própria família. As nossas coisas como pai, como mãe, que muitas vezes deixamos os filhos de lado para os nossos vícios diários, para nossas bobicinhas e tolices do dia a dia, que para nós viram um vício, que muitas vezes o filho fica de lado e ficamos naquilo que nos tira a atenção da família. Isso também não é sacrificar o filho. E o Senhor espera que nós colocamos em sacrifício essas coisas que nos afastam dele. E o que me chama a atenção nesse texto é porque ele diz assim, daqui a pouco nós voltamos. E aí eu comecei a pensar, Senhor, o que Abraão estava pensando na cabeça para dizer que daqui a pouco voltamos, né? Ele conhecia Deus, sabia que Deus não mentia, Deus não negociava. Eu creio no Abraão que realmente era obediente, então eu não creio que ele estava, daqui a pouco eu volto, porque eu estou pensando até chegar lá, porque diz que quando ele chegou, ele viu o lugar do sacrifício, que era um pouco longe de onde ele estava, ele foi caminhando lá com Isaac, e ele, com certeza ele não estava pensando em fugir e ir para outro lugar, não, ele sabia que ele ia fazer aquilo. E por que ele disse que daqui a pouco voltamos? Porque ele pensou que, sei lá, o Senhor vai desistir,
Vai dar um temporal, a gente vai para outro dia, eu ganho mais um tempo. E aí eu achei a resposta. Está lá em Hebreus 11, 17 ao 19. A palavra de Deus diz assim, ó: foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes de Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio do Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Nós vamos ali, mas nós já voltamos. Ele estava indo fazer aquilo que o Senhor tinha determinado para ele fazer. Ele não foi negociar, ele obedeceu, mas no coração dele ele acreditava num Deus do impossível, porque aí em Gênesis ainda não tinha acontecido nenhuma ressuscitação na Bíblia. Ninguém tinha sido ressuscitado ainda no Gênesis. De onde é que Abraão tirou o que Deus ia fazer? Porque ele acreditava no Deus do impossível. Ele acreditava na promessa. Ele acreditava que Deus era capaz de mudar a situação. Ele acreditava que a obediência dele ia fazer um milagre, porque ele sabia que Deus dele não ia tirar dele aquilo que tinha dado como promessa. Ele sabia que algo ia acontecer. Ele tinha certeza, ele tinha fé. E muitas vezes nós ficamos no dia a dia desesperados com os problemas que estamos passando, com as situações que estamos enfrentando, porque a gente esquece que nós cremos num Deus do impossível. E aí lá em Mateus 19, 26, Jesus diz assim, ó: para o que é impossível para os homens, para Deus é possível. Nós temos que crer nessa palavra para que a gente consiga avançar na nossa vida, porque o que nós temos mais como propaganda do mundo para nós cristãos é que é impossível. Não vai dar, não vai chegar, a tua ideia não é boa, não vai acontecer, não vai dar nada certo, não é assim, por esse caminho tu vai se lascar todo. Mas quando nós cremos como Abraão cria, nós tínhamos certeza que o Deus que eu creio vai fazer um milagre, Ele vai fazer o impossível. Onde ninguém vê saída, eu vou continuar seguindo, porque as pessoas acham que eu vou dar com a cabeça na porta, mas no momento certo, o meu Deus vai abrir. Senão não adianta, meu irmão, nós vamos continuar caminhando nesse mundo igual qualquer outro, vindo por culto automaticamente, ouvindo a palavra e sai daqui como se fosse uma reunião, e tu chega ali na esquina, tu já cai no desânimo novamente, porque tu começa a lembrar dos impossíveis do mundo. Nós temos que lembrar que nós vivemos em outro patamar. O que é impossível para os outros, João 14, 12 ao 14 diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crer em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que essas, pois eu vou para o meu Pai e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai, e eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Jesus Cristo veio para nos facilitar as coisas. Jesus é o facilitador da nossa vida. Nos entregou uma procuração assinada em branco para que a gente faça as coisas no nome dEle, através do poderoso nome dEle. Mas Ele espera que a gente entenda que as coisas só vão acontecer com o poder que Ele nos entregou quando nós realmente formos uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando nós abrimos a boca declarando que o poder de Deus é capaz de mudar aquela situação, porque aquela situação vai em favor do reino, em favor de ajudar pessoas, em favor de pregar o Evangelho, que é para isso que o Senhor nos chamou. Pregar o Evangelho não para nos trazer coisas próprias, benefícios próprios, mas para através de nós beneficiar outras pessoas. O Senhor espera de nós um entendimento que nós somos um canal de bênção para outras pessoas. Você tem que entender que quando você vem para o culto, meu irmão, você vem para se encher, sabendo que nesse momento no culto o Senhor já se levantou para cuidar do teu problema. Ele agora espera que você saia daqui como Abraão, tendo a certeza que o impossível ao teu favor já está acontecendo.
mas Ele espera que você também entenda que você está saindo daqui cheio, não é para ir para casa dormir, é para transbordar já indo daqui para casa, porque tem coisas que através de você vai mudar a vida de alguém. Nós temos que entender que o reino de Deus é para que a gente chegue cada vez mais perto, mais próximo, com uma intimidade, com fé, com obediência, com temor às coisas de Deus, crendo que o Senhor nos entrega algo precioso, que é uma revelação da palavra. Quando a palavra é pregada aqui no altar, não é mais uma leitura, é o Senhor revelando o que Ele quer falar contigo nesse texto, para que você entenda que você já não é mais qualquer um, existe uma revelação de Deus sobre a tua vida. Lá fora o inimigo já não vai te enganar mais, porque tu já sabe o que o Senhor tem prometido para ti. Ah, mas a minha vida está um caos. Tem coisas que a gente deixa de viver, não é porque a promessa de Deus parou, é porque nós estamos começando a se alimentar daquilo que não deve. Tem gente que adora o sofrimento. Se tirar o sofrimento, a pessoa não sabe o que faz, que já se acostumou. Meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida agora? Saiu o sofrimento. Tem gente que se alimenta disso, e o Senhor espera de nós que a gente se alimente da palavra. O nosso tempo tem que ser gasto pregando o Evangelho, com um Evangelho que muda, que restaura, que traz de volta, que cura, que limpa a mente, que me limpa o coração. É você dizer para a pessoa: um dia eu fui escrava da minha depressão, do meu vício, das minhas manias, do meu modo de falar, do meu modo de agir, dos meus comportamentos, mas hoje eu sou liberto em Cristo Jesus. E aí quando você fala isso, a pessoa sabe que é verdade, porque ela agora já não vê em você aquilo que você dizia que fazia. E aí a pessoa começa: não acredito que você era assim, nunca pensei. Claro, porque hoje eu sou lavada pelo sangue do Cordeiro, hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu vivo a promessa de Deus todo dia na minha vida. E todo dia a gente necessita ouvir uma palavra, porque todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos. Mas o Senhor espera de nós a lembrança que existe um poder sobre a nossa vida, capaz de resolver todo o problema e toda a situação. É uma promessa que Jesus, quando foi, deu uma promessa: eu vou preparar um lugar para vocês, quando estiver pronto eu vou voltar para chamar. Se Ele não te chamou ainda, o teu lugar não está pronto, mas está sendo construído. Mas Ele deixou para você, enquanto isso, Ele disse que está indo trabalhar, meu irmão. Eu imagino hoje o céu se movimentando para um lado, para o outro, o anjo preparando nuvem para um, preparando nuvem para outro. E muitas vezes nós ficamos aqui esperando as coisas acontecerem. Ó Deus, ó vida, ó azar, o Senhor não faz, o Senhor não acontece. Até para fazer o sacrifício, Abraão carrega as coisas. Ele leva todo o material para fazer. Ah, já que quer que eu mate meu filho, então eu vou se vira, faz o fogo lá. Eu digo: não, sou obediente, tem coisas que eu preciso fazer. E nós esperamos que a palavra de Deus se faça presente na nossa vida, mas o Senhor é um Senhor que é capaz de fazer todas as coisas. No impossível ou possível, Ele espera que você faça. Eu estou procurando emprego, mas não sai para pegar um currículo. O Senhor é capaz de fazer alguém te achar dentro de casa? Ele é capaz de mandar uma mula chamar você para o emprego. Mas o Senhor espera que você já seja um povo evoluído espiritualmente em crer. Eu vou continuar entregando currículo, já entreguei 500, mas talvez seja nos 600 que o Senhor vai abrir a porta. Talvez é lá, naquele tempo que tu vai levar, que Ele vai esperar você na sua obediência, não desistindo todo dia, crendo que até naquele período o Senhor está te usando para pregar o Evangelho na agência de emprego que você está passando. Porque Ele quer que quando você comece a trabalhar, você entenda que aquilo ali foi um presente de Deus para você, e aí você já não larga por qualquer coisa. As coisas demoram para acontecer, não é porque o Senhor quer trazer para nós um peso, uma tristeza, um sacrifício de dor, não. Ele quer mostrar para você que sim, as coisas deles têm valor. Demorou para você conseguir, demorou para chegar, e aí qualquer coisa que vão oferecer para você trocar pelo aquilo que você recebeu, você já não troca, porque você sabe o preço que você pagou. Quantos não você teve que dizer, quantas pessoas você precisou se afastar, o modo que você teve que se transformar para hoje receber a glória de Deus todo dia na sua vida. Então ninguém mais me tira, porque eu sei o que eu tive que fazer para estar aqui. E nós temos que entender que precisa existir isso. Temor. O texto diz assim, Gênesis 22:3, no dia seguinte Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e os 2 empregados foram junto com ele. O temor é agradar ao Senhor. O temor é tu estar fazendo as coisas que o Senhor pede para que você faça, entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
O temor não é você, ai, Deus está me vendo, ó Jesus Cristo, ai, ó Espírito Santo, meu Deus, tem 3 cuidando da minha vida, ó Jesus, o que eu faço? Não, é você fazer todo dia sabendo, Senhor, eu faço porque é por Ti. Senhor, eu tenho temor pelas coisas que é Tua, Senhor, eu não quero perder, é o temor de não deixar largar aquilo que o Senhor entregou na Tua mão, aquela bênção, aquele poder de Jesus Cristo, para você também levantar a mão e curar as pessoas. Você estender a mão, orar e as pessoas ser salvas, você através do seu testemunho, as pessoas ser resgatadas, trazidas da sarjeta de volta para uma vida bela e maravilhosa em Cristo Jesus. E esse é o poder que o Senhor te deu, e é o temor que nós temos que ter para não perder isso. É o temor daquele que prega, que quando a gente sobe aqui a gente fica nervoso, e não é o nervoso por ver tantas pessoas aqui, é o nervoso para não atrapalhar a palavra de Deus que Ele nos entregou para trazer para a igreja, porque eu só sou um mensageiro. Eu só estou entregando, eu sou o carteiro. E é o temor para não estragar a mensagem que Ele preparou para você. Nós carregamos algo precioso do Senhor dentro de nós. E quanto é o temor nosso por cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. O Senhor nos entregou uma família, filhos. Filhos diz que é herança do Senhor, a palavra diz, fala. Setas que precisam ter um ponto para que você lance. Você tem que saber para onde você está lançando seus filhos. Há um alvo que você precisa mirar para lançar os teus filhos, e isso quer dizer que os filhos não é para você, é para lançar para o mundo, mas para ser lançado você tem que prepará-lo, tem que ensiná-lo no caminho do Senhor, para que ele nunca mais esqueça o quanto você está fazendo pela tua família, o temor pelo aquilo que o Senhor te entregou, um casamento, uma esposa que Ele te deu, um esposo. O temor do Senhor é também cuidar das coisas que o Senhor tem feito na tua vida, e o quanto tu tem cuidado. O Senhor te abriu um emprego e talvez isso tu não quer mais, está desanimado, e aí tu já faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, e daqui a pouco o Senhor me abre outra porta. Não, eu vou orar, o Senhor vai abrir uma outra porta, mas enquanto eu não sair, eu vou ser um canal de bênção nesse lugar, porque o Senhor me colocou pela porta da frente, e Ele vai me tirar pela porta da frente. Eu lido com finanças e preciso, estou ganhando muito dinheiro, e aquilo começa a contaminar a mente, ao ponto de a gente começar a se apegar a esperança no dinheiro, esquecer que o provedor é Jesus Cristo. Se o dinheiro sumir, não importa, eu não posso perder e estar na presença do Senhor, porque é ela que me basta. As coisas não têm nada de valor, o nosso valor é Jesus Cristo, é a presença, é o poder de Deus, é o amor de Deus sobre a nossa vida. É esse temor que nós temos que ter para não perder tudo aquilo que o Senhor já nos entregou. Obediência. Gênesis 9:10. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um alto e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Obedecer sem questionar, como é difícil. Quando Deus fala ao nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus fala aos nossos ouvidos, muitas vezes o Senhor vai pedir para que a gente faça coisas que a gente não gostaria de fazer. Vai pedir para a gente largar pessoas, largar ambientes, largar situações, largar jeitos de ser, manias de se comportar, jeito de falar, e a gente está tão apegado naquilo, a gente tem tanto desejo de estar no controle da situação, que a gente às vezes para de obedecer. E quando a gente para de obedecer, trava o mover de Deus sobre a nossa vida, e o Senhor está pronto para nos entregar a promessa. E a falta de obediência quebra um princípio que trava as coisas que estavam descendo sobre a tua vida, estava quase chegando, estava pronto para te entregar na mão, e você, por causa da obediência, perdeu. Diz que a caminhada de Abraão com Isaque durou 3 dias. 3 dias dá para a pessoa pensar em muita coisa. Dá para pensar em desistir várias vezes. Mas ele não desistiu. Às vezes o Senhor fala para você de manhã algo que você precisa fazer, não deu meio-dia, tu já foi por outro caminho. Porque ainda nós somos naquela geração de eu quero agora. O Senhor me mandou fazer, mas do jeito que Ele mandou fazer, eu vou demorar 30 dias para ver o resultado. Eu acho que eu vou desse jeito. Aí depois se arrebenta todo e começa a dizer, o Senhor me largou, o Senhor não me ama, que o Senhor está atendendo outras orações, e para mim nunca vê, o Senhor nunca, parece que eu falo, não me escuta. Mas quanto tempo o Senhor tem te dado a direção e tu tem ido por outro caminho? Quantas vezes o Senhor tem pedido ao nosso coração, à nossa mente, falado, olha, filho, filha, vai para a direita, vai para a esquerda, e a gente insiste em ir para frente. E a gente continua se machucando, continua
nos sabotando, e aí a gente bota na conta de Deus as coisas que acontecem por coisas que nós tomamos a decisão sozinha, por falta de obediência. E Deus olha de lado e diz, não vai. É igual um pai para o filho que diz, sabe aquela história de eu te avisei, falei que ia dar nisso aí. Mas a gente é teimoso, a gente acha que o que a gente conhece da palavra, a gente já está tudo certo, eu já sei todos os caminhos, já sei todos os atalhos. Não existe atalho, não existe caminho, existe Jesus Cristo, Ele é o único caminho, é o único lugar, a única maneira, é o único estado que você pode estar, Jesus Cristo, é estar nele, estar com Ele, ouvindo Ele, caminhando com Ele, ou conversando, criando intimidade, e aí você começa a conhecer cada vez mais, entender cada vez mais, e aí você começa a caminhar através da luz da palavra, e não tem nada que faça você sair daquele caminho, porque quando você começa a experimentar o que vem de Deus, nada mais te agrada. Quando você começa a comer o que é bom, meu irmão, nada mais te agrada o paladar. Você já comeu o que é bom, e o que é bom vem de Deus, é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável sobre a tua vida. Quando você começa a ver os milagres, e aí você começa, aquela energia te dá vontade para te continuar caminhando. Senhor, não está vindo ainda, não aconteceu, mas eu tenho fé, eu tenho temor, eu tenho intimidade, eu oro, eu falo, o Senhor fala comigo, e todo o tempo o Espírito Santo ministrando a mim, e aquilo basta. Eu não estou vindo, mas até o buscar e o esperar vir uma diversão, porque todo o tempo tu está sendo ministrado pelo Espírito Santo, e é gostosa aquela conversa do pai com o filho, como Isaac e Abraão foram conversando durante 3 dias. Eu imagino Isaac novo, brincando, conversando, o pai, daí como é que vai ser, e aí um pouco legal eu estando contigo. Eu creio que Abraão estava com tanta fé que ia dar tudo certo, que eu creio que ele nem falou para a esposa que estava levando Isaac. Já saiu de casa obediente, mas crendo num Deus que ia mudar a situação de alguma maneira. Mas para que isso aconteça, nós temos que obedecer, independente do que o Senhor peça para fazer, a gente tem que obedecer, porque através da obediência, nós começamos a viver a promessa de Deus sobre a nossa vida. E aí ele começa a viver promessas, e o texto diz assim, quando tudo acontece, quando ele chega ao ponto de levantar a faca para matar o filho, e aí o anjo fala e pede para ele parar. O texto diz assim, mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente, farei com que seus descendentes sejam tão inúmeros como as estrelas do céu e os grãos da areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos, por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Quando nós buscamos fazer o que esses grandes homens, que tiveram grandes experiências com Deus, começamos a buscar neles coisas importantes como característica, como cristão, as coisas começam a acontecer para nós também. As promessas de Deus estão sobre toda a nossa vida. Para todos nós o Senhor tem algo especial para entregar, mas o Senhor espera de nós temor, cuidado por aquilo que Ele já entregou. Espera de nós uma fé de eu não estar enxergando, de eu não estar vendo, de eu ver que realmente só o impossível vai acontecer. Mas aí eu lembro que Jesus Cristo disse que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então eu fico tranquilo, porque na hora certa o Senhor vai fazer. Eu busco intimidade, porque quando eu conheço Deus, eu conheço Cristo, quando eu lembro que eu carrego algo especial dentro de mim, uma porção de Deus está dentro de mim, que se chama Espírito Santo, eu começo a ter temor por aquilo que eu carrego. Eu já não faço mais de qualquer jeito, eu não poluo mais a minha mente com qualquer imagem, com qualquer coisa, porque eu respeito aquilo que eu carrego. E aí eu começo a ter intimidade, eu começo a falar com o Espírito Santo fala comigo, eu começo a entender a palavra começa a ser revelada, e aí as coisas simples que eu enxergava antes, eu começo a enxergar de uma outra maneira. É Deus falando contigo através das coisas no dia a dia. Mas nós precisamos entender que precisamos sim dar um passo à frente para começar a mudar a nossa postura. E sabe o que eu acho mais engraçado nesse texto? A Bíblia é um livro fascinante. Nós estamos falando aqui de Gênesis, o início de todas as coisas.
Mas aqui é a história de um pai que sacrifica um filho. E aí eu começo a lembrar de Deus sacrificando Jesus Cristo. E aí teve um ponto que a história diz que Abraão coloca as coisas para os seus servos e o jumento levar, mas teve um ponto, quando eles desceram até chegar ao lugar do sacrifício, Isaac levou madeira no ombro. Jesus Cristo levou uma cruz no ombro. As coisas se repetem depois, mais para frente. Um pai entrega um filho, mas ele não cancela aquilo que deveria ser feito. Ele deixa que o filho morra, para que o sangue dele escorra e pague nossos pecados, pague todos os nossos erros, apague de nós tudo aquilo que nos impediria de viver a promessa. E hoje, através de um pai que entregou um filho por holocausto, através da vontade de nos entregar uma promessa, hoje nós somos quem somos em Cristo Jesus. Tem coisas que nós temos que entender e buscar na palavra a luz de todas as coisas. E olha só o que diz na palavra, já para a gente para o final. Lá no versículo 8 desse texto que nós lemos, 22:8. Quando Isaac pergunta para o pai, dizendo assim: pai, nós temos todas as coisas aqui, mas cadê o cordeiro? Aí no versículo 8, Abraão responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E Deus proveu o cordeiro. Abraão já tinha ali quase que uma revelação que Deus sim ia prover um cordeiro. E hoje nós estamos aqui remidos através do sangue do cordeiro, que foi um pai que entregou o seu filho por nós, para nos dar nós hoje o direito de andar com cabeça erguida, dizendo para o diabo: ei, esquece, o que era para você, você não quis, mas o que foi entregue para mim, você não pega. Você hoje anda de cabeça erguida, crendo que você é separado pelo Senhor, não como soberba de ser melhor do que os outros, mas sabendo a importância daquilo que o Senhor te entregou. Uma palavra que vai mudar a tua vida, e através da tua vida vai fazer a mudança de muita gente. Porque o Senhor espera que você não caminhe mais sozinho, mas que você, por onde passa, estenda a mão para carregar mais pessoas que ainda estão perdidas por aí, sem saber de tudo isso que a gente sabe. Existe um Deus que nos ama de uma maneira que entregou o seu filho para morrer por nós. Ele impediu que Abraão sacrificasse o filho, mas ele não impediu que o filho dele morresse, porque ele sabia que havia necessidade de que aquilo acontecesse, para que um sangue puro fosse derramado para perdoar os nossos pecados. E nós temos que lembrar que aí existe sim uma promessa verdadeira de Deus sobre a nossa vida. Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Hoje nós temos direito a entrar novamente nos céus através de alguém que pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Hoje nós não vemos, mas espiritualmente nós temos no nosso braço a pulseirinha VIP para acesso ao camarote do céu. E muitas vezes nós andamos aí reclamando porque as coisas não acontecem, porque eu não consigo mais do que o que eu tenho. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E nós temos que entender que é o mais que nós temos, nós já recebemos, é a promessa de salvação sobre a nossa vida. Todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar naquela pessoa que crê que em Cristo Jesus é uma nova criatura, que já não quer mais saber das coisas, mas quer saber do reino. Não quer mais entender de nada, mas quer entender da palavra, porque na palavra ele vai prosperar, porque na palavra ele vai caminhar, na palavra ele vai saber quem ele vai andar junto, na palavra o Senhor vai revelar uma esposa, um marido perfeito, um bom relacionamento. Na palavra ele vai saber quem deve ou não andar com ele, porque estará no mesmo propósito. Na palavra ele vai conseguir todas as coisas, porque ele vai caminhar se enchendo daquilo que realmente importa, que é a sabedoria que vem do céu. Quer viver grandes promessas do Senhor? Faça o que os grandes homens fizeram. Tenha intimidade, tenha fé, obedeça, tenha temor pelas coisas que o Senhor já fez por você. Eu não sei o que você veio aqui fazer essa noite, eu não sei o que você está passando. Talvez seja um culto que a grande maioria veio para agradecer o Senhor, e glória a Deus por isso. Mas tem alguns aqui que talvez venha porque ainda insistentemente vem tentar ouvir uma coisa do Senhor. Eu não estou entendendo a minha trajetória, eu não entendo nada, eu venho e não sinto, parece que eu não ouço nada, parece que não é para mim. Eu tenho algo para dizer para você, é para todos nós, é para você sim. O Senhor entregou para todos nós. Quando o Senhor morreu na cruz, quando Ele estava na cruz e morreu,
houve uma grande tempestade. A terra foi abalada porque um sangue de um puro caiu na terra, e quando caiu a terra se abalou, porque era algo que não era para acontecer, mas Deus permitiu que acontecesse, abalar todo o firmamento, porque Ele queria mostrar para todo mundo o tamanho do amor que Ele tinha por você. E nós muitas vezes querendo que o Senhor demonstre o amor dEle dando coisas, dinheiro, fortuna, status. O maior status nós já temos. Nós estamos em Jesus Cristo. Nós estamos ligados no céu. Nós estamos ativos. Nós estamos aqui. Eis-me aqui, Senhor. É isso que Ele espera que nós façamos. Todo dia de manhã, Senhor, eu não sei o que Tu espera de mim. Eu não sei o que Tu estás guardando para mim hoje. Eu não sei o que Tu vai fazer através da minha vida. Mas eis-me aqui, Senhor. E a gente tem que parar de acordar todo dia reclamando: ó Senhor, mais um dia, ó que dificuldade, ó todos esses problemas para resolver. Eu creio num Deus do impossível. Senhor, eu não sei como é que Tu vai fazer para resolver, mas eu tenho fé que já está resolvido, e na hora certa o resultado vai aparecer. Ah, pastor, mas o meu dia está sendo cada dia mais difícil. Parece que as semanas estão se acumulando, os problemas estão se acumulando, e aí você começa a se analisar: eu já sou uma nova criatura em Cristo Jesus? Eu já comecei a mudar as minhas atitudes, que muitas vezes os problemas somos nós mesmos que carregamos, nós mesmos que geramos. E aí nós temos que começar a analisar. A primeira coisa, nós temos que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu já não faço mais de qualquer maneira, eu não começo mais a agir sozinho. Antes de fazer qualquer coisa, eu digo: Senhor, eu estou com vontade de chutar o balde. Se for da Tua vontade, me dê força para me jogar o balde bem longe. Mas se não for para a Tua vontade, Senhor, ministra no meu coração, eu vou fazer aquilo que Você quer que eu faça. Senhor, eu estou saindo agora para o meu trabalho, eu não sei o que me espera, tem coisas que eu já sei que me espera, mas eu creio, Senhor, na Tua boa vontade para mim, que ela é boa, perfeita e agradável. Eu creio que Tu está nos controles de todas as coisas. Talvez isso tudo não se resolva hoje, Senhor, talvez a solução esteja em mim. Então traz para mim, Senhor, calma, discernimento, inteligência para lidar com todas essas coisas. Muitas vezes as coisas acontecem porque nós fizemos errado, nós queremos ir na frente, e quando dá errado nós olhamos para trás pedindo ajuda para Cristo, e Ele não está lá atrás, Ele está aqui. E aí quando tu sai de casa, o Senhor não está no céu olhando para outras pessoas, Ele está com você. Quando você acorda, o Espírito Santo já passou a noite toda acordada com você. Ele só espera que você fale: Senhor, eis-me aqui. Senhor, o que é para fazer, eu vou fazer, eis-me aqui. Senhor, o que Tu já me deu já é o bastante para mim olhar para Ti agora, Senhor, dizer: obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia sobre a minha vida. Senhor, Tu já sabe o que eu quero, o que eu amo, o que o meu coração pede, mas se não for da Tua vontade, Senhor, tira de mim e carrega sobre a minha vida a Tua vontade. É isso que o Senhor espera de nós. É Tu chegar para o Senhor e falar, como a gente está falando aqui. Muitas pessoas não sabem como falar com Deus, não sabem como Deus fala. Esses dias me perguntaram: como é que eu sei que é Deus falando? Eu disse: talvez você tenha dificuldade porque até agora o Senhor não ouviu você falar. Começa a falar com Ele. Quando você fala com alguém, você gera intimidade. Quando você gera intimidade, a pessoa fala com você em qualquer lugar, no meio de uma multidão de gente, você reconhece a voz. Quando é Deus falando, você sente uma paz que excede todo o entendimento. Ele te dá um frescor de dentro para fora que você diz: meu Deus, só Deus para me dar isso. E aí você sabe que é Deus mandando você falar. Aí é Deus mandando você fazer. Aí é uma direção que Deus está te dando. Mas para você sentir isso, você não precisa esperar o Deus falar contigo. Você sente isso quando você fala com Ele. Porque quando você fala com Ele, você já sente o frescor de alguém que realmente está contigo. Está ali para resolver a tua situação. Está ali crendo que pode realmente fazer algo por ti. Porque vê em ti agora uma obediência, um clamor, um coração aquebrantado, olhando para Deus, sabendo que é Ele que pode, dando a permissão para Ele fazer. Então o Senhor olha para você e diz: agora entendeu. Agora me deu permissão, agora abriu a porta, agora eu vou entrar no coração e vou fazer tudo aquilo que precisa para ele começar a ter uma nova vida, ela ter uma nova vida. Mas o Senhor espera de nós uma mudança de caráter, um caráter espiritual. Como é difícil, meu irmão, eu sei como é difícil. Como é difícil coisas em mim, porque eu sempre falo para vocês, quando o pregador sobe, tá o pastor Tom que está aqui, que não me deixa mentir. A gente é o primeiro a apanhar com a palavra.
O Senhor fala muito com nós, a gente se identifica, o pregador se identifica tanto com a palavra, e quando chega aqui a gente, eu vou passar para vocês apanhar também. Como é difícil a gente perder, deixar de fazer umas maniazinhas feias que a gente tem, uns costumes, um jeito de agir, aquela impulsividade de, não, o Senhor eu acho que o Senhor vai fazer desse jeito, já vou e faço. O Senhor espera de nós a calma, a paciência, o discernimento de lidar com o tempo, porque pode demorar 10 anos, 13 anos, 20 anos, mas se o Senhor te prometeu, vai acontecer. E às vezes a demora é o Senhor testando a nossa obediência. Às vezes a demora é o Senhor forjando o teu caráter, a tua inteligência, para que quando você receba aquilo que você pediu, você não perca, você esteja capacitado para lidar com aquilo que o Senhor vai te entregar. 9h30 agora. Para terminar, eu vou falar uma coisa bem rápida. Sabe aquele testemunho no WhatsApp Velocidade 2? Eu sempre trabalhei no ramo de automóvel na minha vida. Faz um ano, acho que eu estou agora literalmente integral, trabalhando somente na igreja. Eu sempre trabalhei no ramo de automóveis. E eu sempre trabalhei na área de pós-venda. Quem não sabe, mas a concessionária existe vendas e pós-venda, né? Eu trabalhava na parte da gestão de pós-venda. Pós-venda é a parte que mais apanha, né? O cliente vai lá, compra o carro, adora, quando dá algum problema é o pós-venda que apanha. E eu fui trabalhar numa empresa uma vez lá na fazenda. Uma estrutura linda, uma nova marca, não uma nova marca, uma marca conhecida, mas tinha saído do país, voltou novamente. E a pessoa que me contratou fez uma mega estrutura para receber aquela marca em Itajaí. E eu comecei a trabalhar ali na recepção de serviço, porque a concessionária, apesar de ser grande, era algo que estava começando em Itajaí ainda. E aí tinha uma sala que o patrão já tinha preparado e estava escrito gerente de serviço. Eu entrei naquela sala, oficina vazia, poucos carros, a marca ainda estava começando a vender os carros aquele mês. Eu entrei naquela sala, dei a volta, que a sala era toda de vidro, botei a mão na mesa e falei assim: Senhor, é aqui que eu queria sentar. Eu falei para o Senhor assim, bem sincero, como eu falo para você, Senhor, pensa no lugarzinho que eu queria estar, era aqui, Senhor. Se for da tua vontade. Eu trabalhei 6 anos naquela empresa. O patrão que era o dono, é um cara muito empreendedor na cidade, e na época ele achou que não estava ganhando tanto como ele gostaria com a venda daquela marca, então ele alugou aquele espaço para uma outra concessionária, foi para um espaço menor, e aí no espaço menor aquela sala nem existia mais, e aí a gente fica naquela, já foi, né? Não vai acontecer. 6 anos naquela empresa, aí teve um ano que eu troquei de carro, toda a vida, minha vida foi carro usado, e eu comprei o meu primeiro carro zero. Uma outra concessionária, uma outra marca, porque a marca que eu trabalhava era um poder aquisitivo um pouco maior, eu ainda não conseguia alcançar, né? Não conseguia pedalar ali, mas o Senhor me abençoou com outra, comprei outro carro zero. Aí pensa num carro que me incomodou. Só me dava problema aquele carro. Parava do nada, acelerava do nada, o acelerador parava de funcionar, e acendia a luz de injeção, e eu desligava o carro, e aí o carro não ligava mais, e aí ligava para o guincho, ia para a concessionária, chegava lá, quando descia do guincho, o carro, quando tu desliga, ele auto se consertava, e aí chegava lá, o pessoal achava que eu era doido, o carro não tem nada. E aí quando eu chegava lá com problema, eles conseguiam ver e trocavam peça. Quando tu pega um documento lá da concessionária com o tanto de peça que foi trocada na garantia, parece uma ficha corrida criminal, tanta peça que foi trocada. E eu fiquei meses me estressando com aquele carro. Me tirou a paz daquela situação. E eu dizia para o Senhor, não dá, não acredito, eu devia ter ficado com meu velhinho não incomodava. E aí não tinha mais segurança para viajar. Aconteceu de uma vez indo com a família, eu, a minha esposa e o meu filho indo para Florianópolis, em Itapema eu tive que voltar, que acendeu a luz do carro, o acelerador já não funcionava mais, aí desligava, esperava um tempo, voltava de novo. E aí orando para o Senhor, naquela época o CI, lá onde era antigamente com o Bispo Samuel na época tinha infelizmente falecido, infelizmente para nós, né? Felizmente para ele que foi ao céu. Ficamos meio sem igreja, ficamos meio perdidos, e a gente congregava num lugar onde a minha esposa conhecia, uma congregação pequena lá na fazenda também, uma mulher bem de Deus, a canelinha de fogo, né? E aí a gente ia lá, participava do culto, orava com ela, e eu dizia para ela, irmã, ora para esse carro, irmã. E a coitada gastou, força de óleo sóia que ela gastou naquele carro.
E ela jogava óleo nos pneus, jogava óleo no óleo, passava a mão de óleo no... E eu da época, não era curado com aquele negócio de carro ainda, né? Eu dizia, tomara que ela não passe óleo no nada, passa no lugar que dê para limpar depois. E ela passava no capô, passava no... E eu dizia, Senhor Jesus. E aí lá na outra semana dava o mesmo problema, a concessionária devolvia, nos outros dias dava problema novo, eu levava para a irmãzinha lá, a irmãzinha gastava mais uma coisa, ela já estava jogando de pá já no carro, já o óleo e nada. Foi quase um ano nessa luta. Ela chegou a um ponto de dizer assim, irmão, eu não sei o que Deus quer com esse carro, mas alguma coisa tem, porque só pode ser Deus nesse negócio. Que a concessionária não consegue resolver, a gente ora e o inimigo não sai, eu acho que nem é o inimigo, é o Senhor dando isso aí. E aí, como eu lidei com muito tempo com problema no carro, eu me obriguei a ir muitas vezes na concessionária. Conheci muita gente, briguei com muita gente, reclamei no saque, fiz amizade até com gente do saque, reclamei com um monte de gente. Ao ponto de gerar relacionamento no lugar onde eu estava. Conhecia gerente do pós-venda, conhecia os mecânicos, tudo, os caras já preferiram fazer amizade comigo com medo de apanhar. E aí chegou um dia, o telefone ligou, tocou. Era o chefe de mecânico da concessionária. Ô Jean, tudo bem? Depende do que é bem para ti, né, irmão? Não, sabe o que é? Sabe o fulano de tal que é gerente aqui do pós-venda? Eu digo, sim, não, na verdade ele saiu da empresa. E a nossa gestora, eu falar muito de ti, tu trabalha com carro e a tua experiência, a tua paciência, muitas vezes tu estivesse conosco, porque tu entende que as coisas para resolver são assim mesmo. Ela te chamou aqui para conversar, tem como dar um pulo aqui? Eu digo, lá vai negociar para trocar carro, certo, né? Troca, porque isso aí não dá jeito mesmo. Isso aí já tinha passado uns 7 anos, do dia que eu botei a mão na mesa. E aí quando eu cheguei lá, ela me chamou e disse assim, temos uma vaga de gerente de pós-venda da concessionária. Ela é tua, se você aceitar é só vir trabalhar conosco. Quando eu pedi, em cima da mesa era eu e um mecânico naquela concessionária. E eu comecei muitas vezes a questionar o Senhor, porque o Senhor não tinha escutado o meu pedido. Quando Ele me entregou a promessa, eu fazia a gestão de 25 pessoas. E o Senhor me deu exatamente a sala que eu queria. Demorou 7 anos, mas chegou. Mas passei um perrengue grande por isso. E muitas vezes reclamei ao Senhor por que Ele tinha me dado um carro com tanto problema. E orava o Senhor reclamando, Senhor, por que eu? Tá certo que eu não sou muito crente, mas eu não sou dos piores, por que eu? E o Senhor certo olhava, eu creio que o Senhor deve ser um Deus muito divertido, olhava para mim e começava a rir dizendo, tu não está entendendo, meu irmão, é só para te conhecer o pessoal da concessionária, porque se tu não for lá toda semana, tu não vai conhecer ninguém, e ninguém vai lembrar de ti, e ninguém vai ter o teu telefone para te ligar e oferecer aquilo que eu já estou preparando para ti lá. E por que eu estou falando isso para você? Para falar que eu consigo? Não. Só estou falando para que você preste atenção que muitas vezes o Senhor, para te entregar uma promessa, vai fazer você passar por situações difíceis, mas não é para te matar, não é para te ofender, não é para te deixar pelo caminho, é para trabalhar a situação para que quando você chegue lá, você entenda que o Senhor nunca esqueceu aquilo que você pediu em nome dEle. Porque quando você pede em nome de Jesus é feito. Mas existe um tempo das coisas acontecerem e o Senhor espera de você obediência, zelo, temor, fé, todo o tempo. Enquanto não chega, eu continuo fazendo aquilo que o Senhor espera que eu faça, que prega o Evangelho. Eu ainda não recebi, mas o Senhor não esquece. Eu ainda não estou vendo, mas Deus já está trabalhando a meu favor. As coisas ainda não aconteceram, mas o céu já está quase me entregando. As coisas parecem que não vão dar certo, mas o certo do Senhor já está sendo lançado sobre a minha vida. E aí eu continuo caminhando, aí eu continuo fazendo, aí eu continuo crendo, aí a minha fé cada dia mais maior, mais forte. E aí grandes coisas começam a acontecer, porque fé mais forte são as coisas que o Senhor entrega sobre a tua vida, em nome de Jesus. Viva com a certeza que sim, existe uma promessa de Deus para cada um de vocês. O Senhor espera de ti menos tempo condenando os outros e mais tempo glorificando ao Senhor. E aí você vai viver grandes coisas em nome de Jesus. Eu peço que você se levante.